Olá, bom dia, querido amiga, querida amiga. Boa tarde, boa noite, se estás nos ouvindo nesse horário do dia. Que bom que tu estás aqui. É muito bom saber que tu nos acompanhas de perto e de longe, curte os nossos conteúdos, repassa para outras pessoas, isso nos ajuda bastante. Hoje é dia 2, é feriado, é o dia que nós lembramos das pessoas que já se foram, as pessoas que não estão mais entre nós. É o dia que a gente lembra especialmente das pessoas que fizeram parte da nossa história, pessoas que se foram mais cedo, pessoas que se foram mais tarde. É um tempo também que a gente lembra da nossa vida e a gente pensa que um dia nós também deixaremos, partiremos desse mundo e não estaremos mais entre as pessoas. Enfim, é um dia bastante reflexivo. Nós estamos falando sobre pilares da Reforma Protestante nessa semana. Já falamos sobre Jesus, já falamos sobre somente a Escritura. Hoje queremos falar sobre somente a fé. E se eu te dissesse que finados, esse assunto morte tem tudo a ver com fé? Martim Lutero disse que o ser humano ele é aceito por Deus somente pela fé. Romanos 1,17 diz de que o justo viverá pela fé. As pessoas também do tempo de Lutero tinham muito medo de como é que poderiam ser aceitas por Deus. A maioria delas tinha dúvidas, a maioria delas ouvia a respeito de um Deus terrível, de um Deus que colocava medo nas pessoas, de um Deus que julgava, de um Deus que estava com um chicote pronto a todo e qualquer instante, observando qualquer ato e, na menor das oportunidades, poderia castigar a vida das pessoas. O próprio Lutero era um homem muito piedoso e uma das suas grandes perguntas que lhe consumia o interior era de como ele poderia agradar a Deus e alcançar a salvação. Curiosamente, por ação do Espírito Santo, é na leitura da própria Escritura, é no estudar do próprio Evangelho que ele descobre, segundo a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1,17, que o ser humano não é aceito por Deus segundo a família em que ele nasce. O ser humano não é aceito por Deus pelo grau de escolaridade que a pessoa tem. De que Deus ama as pessoas e as aceita, as recebe, as acolhe. De que o passaporte de cada ser humano para ser acolhido, aceito por Deus, em vida e em morte, é a fé. Ou seja, o que é fé? É uma pessoa, é um ato, é uma decisão, é uma resposta de dizer: eu creio naquilo que aconteceu na cruz. Eu creio que Jesus Cristo morreu em meu lugar, deu sua vida por mim e que diante de Deus pagou a minha culpa, o meu pecado, que eu herdei lá dos meus primeiros pais, Adão e Eva. Por isso, sou livre para amá-lo, por isso sou livre para servi-lo, por isso sou livre para dedicar minha vida, por isso sou livre para viver aqui e agora, e o dia que eu partir, o dia que eu descansar, o dia que os meus olhos se fecharem para esta história e se abrirem para a eternidade, porque cremos que Jesus ressuscitou e também quem o segue, quem é discípulo dele, também ressuscitará. Então é muito propício falarmos de finados e falarmos deste princípio da Reforma Protestante. Somente a fé. É somente a fé que nós levamos daqui. Já parou para pensar? Eu nunca vi um caixão que tivesse cofre, gaveta. Eu nunca vi um caixão que tivesse um compartimento secreto, onde que a gente pudesse levar algo de valor. Às vezes tem pessoas que até teimosamente colocam utensílios pessoais da pessoa falecida no próprio caixão. Perda de tempo. A única coisa que nós levamos daqui é a certeza que temos um Senhor que deu sua vida, que morreu e ressuscitou, e a partir dele e por ele podemos nós também ter a vida eterna. Somente a fé, não outra coisa. Isso é o que nos leva até Deus. Grande abraço, uma ótima quinta-feira, um bom feriado para todos nós.